Olá, amigos do canal De Frente com a Palavra. Hoje estamos mais uma vez para juntos nós estudarmos o texto sagrado. Hoje a palavra vai ser prazerosa, pois vamos estudar a respeito do batismo. O batismo este baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 38. Este batismo ele é anunciado, sustentado fielmente, com todas as suas garras, possamos dizer assim, pela Igreja Tabernáculo da Fé e a maioria, ou seja, eu posso dizer assim, quase certeza, as igrejas unicistas. Então vamos para o assunto que é muito gratificante. Então, Mateus capítulo 28 e o versículo 19, o Senhor Jesus tinha ordenado aos discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois então, surge Pedro no capítulo 2 e o versículo 38, mandando que sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então aquelas pessoas iriam receber o dom do Espírito Santo. Mas será que realmente é essa forma realmente a maneira de batizar? A Igreja Tabernáculo da Fé usa Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 28, eu escrevi aqui algumas passagens bíblicas, e também eles usam Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 16. E também eles usam também Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48. Também usa Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Eu quero frisar aqui nos pontos mais principais, onde vai falar sobre o batismo. Atos 2, versículo 38 diz assim: e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro falando ali, logo depois em que o Espírito Santo desceu, que as pessoas começaram a se reunir ali, e ali perguntaram para Pedro o que eles tinham que ser feito. Aí Pedro falou esta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16, fala: sido batizado em nome do Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 48, fala: batizados em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 5, fala assim: batizados em nome do Senhor Jesus, certo? Então, essa realmente é a maneira correta de batizar. Aqui os apóstolos estavam ensinando que tinha que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, as pessoas, o batizador, o ministro que está batizando o seu novo crente, o novo convertido, tem que usar realmente essas palavras? Será que não tem que usar as palavras que o Senhor Jesus falou logo antes deles anunciar esses novos ensinos da palavra, possamos dizer assim? Porque o Senhor Jesus falou em São Mateus capítulo 28, versículo 19, dizendo totalmente diferente, quando ele falou: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que vemos aqui é que o Senhor Jesus ou os discípulos não estão citando uma maneira que tem que ser batizado dessa forma. Ou seja, o que está falando aqui em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 e o versículo 28 e o versículo 38, não está dizendo em nenhuma passagem que ali é uma forma correta de batizar as pessoas. Não, por quê? Porque eles asseguram que só Mateus, capítulo 28 e o versículo 19, é que está falando que tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dizem essa forma. Mas o que a gente vê aqui, uma incoerência entre os textos bíblicos. Porque se a gente for usar por esse método, que só Mateus, uma única passagem, Jesus ensinando para os discípulos batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, e nenhuma outra passagem bíblica está usando esse termo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, se a gente for usar por esse método, por esse termo, por essa maneira de ver, então a gente vai ver também que em nome do Senhor Jesus Cristo também está errado. Veja só, o versículo 38 diz que seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o capítulo 8, versículo 16, já diz assim: seja batizado em nome do Senhor Jesus. Já falta o Cristo atrás.
E em Atos 10, versículo 48, seja batizado em nome do Senhor. Já não tem mais nenhum nome de Jesus. E em Atos 19, versículo 5, batizado em nome do Senhor Jesus. Então, nós vejamos aqui uma coerência entre os textos, se a gente for usar por esses métodos, olhar por esse olhar que os unicistas e o pessoal da Tabernáculo da Fé usa, né? Mas eu quero nesse momento frisar por que os apóstolos, principalmente Pedro e os demais, usaram esse termo em suas passagens bíblicas. Vamos lá para o texto. Atos 2, versículo 28, Pedro mandou que se batizasse, dizendo ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 37 do mesmo capítulo, no capítulo 2, está uma explicação. Por que que Pedro falou aquilo? Porque as pessoas que estavam ali disseram assim, olha, ouvindo eles isto, os fugiram em seu coração. Eles não ficaram quietos, eles começaram a pensar e perguntar para Pedro e aos demais discípulos, apóstolos que estavam ali. O que faremos, varões e irmãos? O que faremos, irmãos, então? Aí Pedro vai e usa esse texto porque Pedro estava pregando. Pedro não estava dando um novo mandamento. Pedro não estava dizendo que o batismo em si teria, ou o batizador, teria que usar aquelas palavras. Batizai em nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira alguma. Porque uma coisa foi Jesus. Jesus passou ainda muito tempo com os discípulos, ensinando alguns deles, né? Eles passaram o período do ministério de Jesus, quase 3 anos, ou mais, ou 3 anos, possamos dizer assim, né? Quase 3 anos, aprendendo com o mestre. E depois da sua ressurreição, ele foi visto por muitos irmãos ainda e apresentou aos discípulos. E nessa apresentação, Jesus ainda ensinou algumas coisas para os discípulos. E nesse ensino, né, foi uma ordenança, onde ele falou, no versículo 28, no versículo 19 do capítulo 28, dizendo para Pedro, né, e também para os demais, assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Atos 2, capítulo 38, Pedro está fazendo um resumo da sua mensagem e mostrando para as pessoas que o nome de Jesus, ele realmente era o Cristo e teria todo o poder, com certeza, até para perdoar pecado, dependendo do arrependimento das pessoas, como ele frisou. A primeira palavra foi assim, arrependei-vos, ele não estava, arrependei-vos, né? E seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, primeira coisa, o arrependimento. Depois, o batismo. Agora, o batismo é em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus ensinou isso. Foi Jesus que ordenou. E Pedro e os discípulos não poderiam dar um novo mandamento em cima daquilo que Jesus já tem dado. Ou seja, se Jesus disse que ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Então, era porque é para fazer desse jeito e também o discípulo não poderia colocar outra doutrina em cima dessa. O que Jesus falou, estava falado. Então, da mesma forma acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 16. Por quê? Os discípulos ali tinham sido batizados, né? E ali ele estava para receber o Espírito Santo. O versículo 15 diz que quando os discípulos chegaram ali, eles não tinham ainda sido batizados no Espírito Santo. Foram colocadas as mãos sobre eles e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, foram batizados, né? Ser cheio do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E ali, no versículo 16, pelo menos na minha Bíblia, né? Que é uma revista corrigida, revistada e corrigida, né? Ela está falando entre parênteses que aqueles homens não tinham recebido ainda o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? Ali está um resumo novamente da conversa dos discípulos com aquelas pessoas que estavam ali para receber o batismo com o Espírito Santo. Não está dando um mandamento e nem apregoando uma maneira única de batizar a pessoa. Certo? Então, o que diz mais outro assunto? Vamos lá. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48, que diz assim:
a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o texto sagrado, né? Que diz assim, 48. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha só, foi novamente um resumo depois de eles ter ganhado aquelas pessoas para Jesus, ou seja, o centurião Cornélio, as pessoas que estavam envolvidas, entendeu? Todos ali, a família, algumas pessoas que estavam ali ouviram a palavra, se converteram a Cristo, né? E ali, o que foi que aconteceu? Ele disse assim, ó, batiza eles aí em nome do Senhor. Veja que em nome do Senhor nem está mais igual como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28, como apregou e ensina o pessoal da igreja Tabernáculo da Fé. Entendeu? Então a gente já vê ali. Então, se a maneira correta do batismo for em nome do Senhor Jesus Cristo, por que aqui está mandando batizar em nome do Senhor? Né? Cadê o nome de Jesus Cristo? Né? Por que está batizando em nome do Senhor? Então, fica a pergunta aí para vocês responderem, certo? Então, a gente vê aqui novamente um resumo da palavra em que os discípulos estão pregando ali, a palavra de Deus. Vamos lá. Então, isso aconteceu, entendeu? Porque eles pediram que Pedro ficasse. Logo depois que aconteceu isso, eles pediram para Pedro, os discípulos ficaram ali novamente alguns dias. Fica aqui alguns dias. E eu acredito que nesse momento de alguns dias, ele sim começou em um discipulado com as pessoas que se converteram ali e começaram a ensinar a doutrina de Cristo. Porque uma coisa é você pregar, outra coisa é você parar, sentar e ensinar a doutrina de Jesus. Então Pedro novamente estava pregando a um grupo de pessoas, gentias, né? Cornélio era gentios, não era judeus. E ele mostrou ali a autoridade que o nome de Jesus tinha. Então Pedro estava mostrando a autoridade ali que o nome de Jesus em si tinha. Você sabe muito bem que no nome de Jesus é expulsado demônio, em nome de Jesus curas podem acontecer e muitas outras coisas. Porque o nome de Jesus tem poder. Mas não é o nome em si. Isso vai depender também da pessoa que usa o nome, né? Se realmente ele está ordenado por Deus. Porque a gente vê base bíblica de pessoas que queriam expulsar demônio, né? Exorcista que tinha naquele tempo, queria expulsar demônio pregando, dizendo em nome de Jesus, quem Paulo prega, né? E aí o que aconteceu? Eles tomaram uma tremenda surra. Porque eles não estavam com capacidade de expelir, de expulsar o demônio, de usar o nome de Jesus. Então o nome em si, ele não tem uma eficácia, né? O nome em si, mas a autoridade que o dono do nome dá, né? Marcos capítulo 16 e o versículo 15 em diante. Louvado seja Deus. Então vamos mais para um texto bíblico, né? Para nós finalizar. Para nós finalizar, essa doutrina, ela não tem nenhum respaldo bíblico. Esse negócio de batizar em nome do Senhor Jesus, não tem nenhum respaldo bíblico. A Bíblia diz bem claro em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus, que estava próximo a subir aos céus, ele falou, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica a pergunta, quem tem mais autoridade, Jesus ou Pedro? Né? A palavra de Jesus ou a palavra dos discípulos? Então, uma coisa é a gente sabermos a verdade e outra coisa é a gente ouvir conversa. Então, de frente com a palavra, eu coloquei cada um de nós aqui e ver que essa doutrina dos unicistas, tabernáculo da fé, não passa de uma mera heresia. O batismo correto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos vocês. Até a próxima.